Bom, então, boa noite novamente, né? Sejam bem-vindos. A partir de agora, a aula está sendo gravada, 20 horas e 12 minutos, e nós vamos para a nossa terceira aula, né, de Fundamentos de Instrumentação. E já podemos, né, conversar a respeito, né, da... Só um minuto aqui, gente. Isso. É o Thales que queria perguntar, Thales? Talvez. Eu vi a máquina regulador de watt e no segundo vídeo tem mostrando ele funcionando e Sim. funcionando ele também na prática com uma máquina a vapor. Isso. Essa máquina a vapor, agora eu não estou lembrado, acho que foi na Física 3 ou no experimental, eu não sei onde que o professor apresentou essa máquina com um modelo lá. Acho que foi. Rapaz, eu não vou saber te dizer qual disciplina que foi. A máquina a vapor em si, eu não tenho nenhum problema com ela, não. O negócio é o regulador de watt que estava lá na apresentação que você colocou no segundo vídeo. Se você É, puder explicar, assim, é porque eu não entendi muito bem como que ele funciona na prática mesmo, assim. Eu vi ele funcionando, eu entendi mais ou menos que as bolas ficam rodando lá, né? E isso. aí eu só não entendi o que que regula a abertura ou o fechamento ali da... Ele tem uma haste, não sei se você viu lá, tem uma haste, e na extremidade da haste tem tipo uma comportazinha que funciona como uma válvula que vai fechar a abertura do fluxo, entendeu? Então ele fica, por exemplo, dependendo da posição é tipo um pêndulo, entendeu? Imagina um pêndulo. Aí tem duas esferas, e aquele movimento do pêndulo e a oscilação dele, ele vai acionar essa haste, né, que vai na extremidade, como eu disse, tem uma comportazinha, e na medida que existe esse movimento aí, né, articulado, né, mais ou menos articulado, então essa comporta ela muda de posição e aí ela libera, né, mais ou menos fluxo, entendeu? Isso daí vai depender do fluxo para ele regular, é isso. Depende do ajuste que ele vai dar no pêndulo, entendeu? Então ele faz o ajuste Ah, no entendi. pêndulo para controlar, entendeu? A passagem do fluxo. O que eu tinha entendido é que o fluxo assim, para manter um fluxo médio, o próprio fluxo iria regular a máquina, mas não, é o contrário, é o pêndulo que regula o fluxo. Mas aí é aquela coisa, eles fazem um ajuste, entendeu? E deixa ele numa certa posição. E ele vai controlando ali. Aí depois eles podem mudar a posição, porque na realidade é um controle automático, mas não é um controle automático inteligente, entendeu? Então ele Aham. não consegue entender a situação do fluxo. Inclusive, nós vamos discutir isso na aula de hoje, né? Porque nessa época aí da máquina a vapor, o sistema de controle automático ele não tinha a capacidade ainda de fazer esse autocontrole, vamos dizer assim. Então necessitava de um ajuste prévio, entendeu? Mas era possível fazer. Então foi a primeira, digamos assim, uma das primeiras invenções, vamos chamar assim, né? No sentido de tirar o homem, né, desse controle manual, não é isso? Porque o controle manual é que é justamente o ponto-chave aí, né, para a automação, né? Então é isso, né? Então lá na frente, depois se você quiser assistir o vídeo de novo, tem uma parte dele que mostra esse acionamento, entendeu? E aí ele vai abrindo e fechando, aí libera mais ou menos fluxo ali, na passagem ali. Tá ok? Beleza, beleza. Bom, então, gente, na tela aí, as atividades aí que nós, né, deixamos aí como proposta, né? Atividade para você fazer o cadastro, não sei se vocês já fizeram, responder lá aquele formuláriozinho lá da apresentação do aluno e assistir as duas videoaulas. Eu, inclusive, teve uma outra que eu fiz, a respeito da evolução da automação e da instrumentação. Espero que vocês tenham assistido também. E na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento
para a gente poder tentar fechar aí, pelo menos em parte, né, essa primeira parte do curso, e com respeito ao contexto histórico, e também com relação aí às interfaces que nós temos aí entre as duas áreas. Eu vou deixar para vocês, a partir de hoje, uma atividade já valendo ponto, que eu acho que eu não passei nenhuma atividade ainda que vai ser pontuada, né? Então, hoje eu já deixo com vocês o roteiro, eu vou publicar lá no nosso portal um roteiro para vocês fazerem um trabalho baseado em tudo que a gente vem falando até agora, né? Na aula passada, na aula de hoje, e essas atividades assíncronas aí, principalmente esse vídeo número 1 aí, olha, evolução da automação da instrumentação, vai ajudar vocês também. Então, o roteiro, como eu disse, vai ser disponibilizado lá. E se durante a semana aí vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo, né, no WhatsApp, se tiver alguma dúvida em relação ao trabalho. Vocês entenderam o que eu falei? Beleza. Tá. Pessoal, o microfone de vocês aí pode ficar liberado se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo do curso aí, né? No momento que a gente estiver fazendo a exposição. Eu vou tentar fazer aqui dentro do tempo previsto. Nós estamos começando aqui com 20 horas e 18 minutos, tá certo. Acho que vai dar. Vamos lá. Eu queria que um de vocês tentasse definir para mim essa perguntinha que está na tela aí, olha. Qual é o conceito de controle automático? Quem se habilita? Seria um controle que não tivesse influência humana depois que ele fosse ativado? A ideia é essa. Porque quando a palavra automático, lembra da definição de autômatos na aula passada, que a gente definiu automático, né? O que é automático? E agora eu estou dizendo o seguinte, eu estou perguntando o que é controle automático. Então, a definição básica está mais ou menos dentro disso que você falou, praticamente isso, né? Olha lá, lê para mim lá agora a definição geral, bem simplesinha, né? É quando o processo se desenvolve sem necessidade de intervenção humana. Exato. Então, o que acontece? Em linhas gerais, o que a gente busca na automação é isso, né? A gente vai procurar o tempo todo, né, os meios necessários para que o processo que a gente tem em mãos, né, o processo em referência, funcione, né, dentro das condições que nós queremos, não é isso? Porque nós temos aí diversas situações que a gente precisa realmente controlar, né? Então a gente vai fazer, né, assim, a gente vai buscar os meios para que isso aconteça, sem que haja intervenção humana. Quer dizer, evidentemente, gente, que essa intervenção humana, muitas vezes, ela sempre acontece de alguma forma, né? Igual, por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. Quando você está dirigindo um carro com câmbio automático, pensa lá, tenta analisar esse contexto. Um veículo, um automóvel de passeio de câmbio automático. Você pode verificar o seguinte, que a troca de marchas, por exemplo, ela não se dá totalmente, né, automática, né? Quer dizer, você vai ter que, no primeiro momento, posicionar a alavanca numa certa posição. Concorda comigo? Agora, existem situações, por exemplo, já, né, tecnologicamente mais avançadas, que nós já estamos buscando eliminar, né, aí a necessidade que essa troca seja feita, pelo menos inicialmente, né? Então, existe aí uma evolução nesse sentido. Então, o contexto geral é esse, né? Na medida que, né, quando a gente busca, né, busca esse controle, é no sentido de que a intervenção humana seja o mínimo possível, ou pelo menos seja zero, né? Quer dizer, o homem não participe do processo, e que o processo aconteça dentro dos parâmetros desejados. E aí, a gente precisa entender o seguinte, avançando um pouco mais dentro dessa lógica, né, da questão da intervenção humana, nós vamos perceber o seguinte, que quando a gente fala assim, olha, controle automático de processo, significa o quê? Atuar sobre o processo
E aí, quando a gente fala atuar sobre o processo, para fazer o quê? Aí a gente vai ter que verificar as condições do processo, né? É aí que entra a grande questão, né? Porque nós sabemos que os processos, nem todos os processos são iguais, né? Então, nós temos aí uma variedade muito grande de processos. Eu não estou citando aqui de forma específica qual processo que é, estou trabalhando aqui num contexto geral. Então, a gente vai começar a entender o seguinte, que devido, né, às especificidades, né, devido à natureza do processo, esse controle também, como ele vai ter que ser um controle dedicado, né, é um controle ali que tem uma finalidade específica, então o controle também ele é específico porque o processo é específico. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que está colocando aí? Olha, sobre as condições a qual o mesmo está sujeito, de modo que eu precise manter as variáveis. Então, a palavra manter aí é muito importante a gente entender, né? O verbo manter, né? É uma determinante para nós. E as quantidades estáveis. Então, o que, que se busca na realidade no controle automático de processo? É você estabilizar e diminuir aquela probabilidade de erro, né? De incerteza no processo. Né? A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: existe, quando fala variáveis, né? Quer dizer, tá dando a ideia de variação. Então, é possível erro zero? Quer dizer, erro zero é quando eu não tenho, digamos assim, interferência nenhuma, que seja interna ou externa, que vai prejudicar, digamos assim, o funcionamento ali do processo. Então, como se eu tivesse, por exemplo, que definir uma margem, né, de funcionamento, e essa margem de funcionamento, ela desce para mim um certo grau de estabilidade. Então, o meu controle de processo, esse controle automático do processo, ele precisa fornecer isso para mim, né? Essa garantia de que esse funcionamento realmente vai acontecer sem a intervenção necessariamente do homem e que essas variáveis sejam mantidas aí estáveis. E isso tem que acontecer, gente, dentro de um certo período de tempo. Então, olha bem, que interessante. Então, nós temos aí o aspecto temporal, né? Quer dizer, durante quanto tempo, né? Então, aí também tem digamos assim, um conceito, né, importante, porque tem um período de funcionamento aí pré-estabelecido para a garantia dessa manutenção dessas variáveis, da estabilização dessas variáveis que eu estou tratando delas aí. Outro aspecto que tem aí na definição é que mesmo que haja interferência externa, como eu tinha comentado, essa estabilidade, né, ela precisa se manter. Então, a ideia, né, de controle né, automático de processo, ela entra dentro desse contexto aí, né? Você pode ver que, né, se eu voltar na questão do veículo, né, eu estou tratando aqui de um exemplo simples, né, porque todo mundo conhece um carro automático, né? Então, você vai ver, por exemplo, que na hora que a troca da marcha acontece, exemplo, de segunda para terceira ou de terceira para quarta, você percebe que existem os tempos, né? Os tempos de funcionamento para cada marcha. E você percebe ali, né, a variabilidade da velocidade, do deslocamento do veículo. Existe o aspecto também temporal e ali existe uma certa garantia, né, de funcionamento ali. Outro aspecto importante, que inclusive nem está sendo colocado aí, que eu poderia acrescentar nesse momento agora, é com relação, pessoal, à segurança, né? E outros aspectos que a gente vai ver também, que está relacionado ao controle automático, né? Principalmente no caso de quando a gente percebe algum distúrbio, né, dentro do processo, que esse distúrbio ele seja de certa forma assim percebido, né, e seja alarmado. Isso acontece demais, dependendo do processo. Né? A gente vai falar um pouco mais disso mais adiante. Mas eu queria saber de você nesse momento se vocês conseguiram, né, digamos assim, a princípio, entender essa ideia aí, né? Então eu queria que ficasse bem claro para vocês, né, controle automático e quando a gente diz assim, olha, controle automático de processo, que está relacionado diretamente ao processo fim ali, que é o objeto ali do controle.
Tá ok, gente? Sim, Alguma senhor. dúvida? Não, tá, beleza. Tá. Vamos lá. Outra coisa importante aqui, e vocês já estão percebendo, que quando a gente fala de controle automático, nós temos então a questão do processo evolutivo, né? Eu já comentei aqui com vocês que isso não começou agora, né? Já vem certo tempo, né? Existe uma linha histórica, inclusive o trabalho que eu vou passar para vocês, hoje, né? Esse roteiro que eu falei que vou entregar para vocês tem a ver com isso. A gente vai fazer um cruzamento entre a evolução da automação com a evolução da instrumentação. E aí nós vamos localizar historicamente os principais eventos que foram acontecendo, né, ao longo do tempo nas duas áreas. E a gente vai tentar perceber essa convergência, em que momento que avançou a instrumentação, em que momento que avançou a automação, e aonde que houve as convergências, e como que essas convergências aconteceram, do ponto de vista tecnológico. Então, vocês vão perceber os avanços mais significativos a partir do período das revoluções industriais, todas elas, né? Então, aí sim, a gente tem aí, de forma mais notada, né, assim, mais incisiva, os avanços, né, que culminaram também com o próprio avanço da indústria, né, então a gente vai ver que a instrumentação e a automação sempre andaram juntas e elas, em alguns momentos, né, existem essas convergências aí tecnológicas, né, igual a gente vai ver, por exemplo, que no período da mecanização nós tivemos né, ali os avanços, né, dessa fase aí, a indústria 1.0, depois a 2.0, o período lá da eletrificação, né? Depois, mais adiante, né, na 3.0, na era já no início da computação, até o momento, a computação ainda continua, e agora, na indústria 4.0, essa revolução, né, última agora, que está praticamente mudando aí os rumos da indústria, em todos os sentidos, né? Então a gente percebe aí agora, principalmente, né, com a virtualização, por exemplo, muita coisa sendo já incorporada ao processo, tanto da automação quanto da instrumentação. A gente poderia até acrescentar o seguinte, que se existe uma área que vai, digamos assim, ser fortemente impactada por esses avanços modernos que nós estamos tendo agora, é justamente a área da automação e da instrumentação. É que vai praticamente carregar a indústria rumo a essa modernização que nós estamos aí na iminência de acontecer no mundo todo, né? Então, a Alemanha aí, e alguns países de primeiro mundo já deflagraram esse processo e as empresas, né, de modo geral, elas são obrigadas a incorporar essas novas tecnologias aí. Então, as áreas de automação e instrumentação, eu acredito que vai puxar essa frente aí rumo Professor, à modernização das indústrias aí. Oi. eu não sei se você já chegou a ver a fábrica da Mercedes na Alemanha, que tem uma parte do pátio que funciona com as luzes desligadas, que todo o processo é automatizado com esses ganchos de robô, né? Que é um robô que vai soldando, pegando peça, montando e tudo. E aí a única parte que tem alguma intervenção humana é a parte de personalização do carro, porque às vezes o carro foi contratado numa cor ou algo do tipo, tem alguma coisa que não dá para implementar dentro da automatização, que aí o carro vai para uma verificação e tudo, mas ali na formação do chassi, na montagem do carro mesmo, em si, é tudo robô, não tem ninguém trabalhando no pátio. Eu não vi o da Mercedes, não, mas eu vi um outro se não me engano, é de automóvel também, a McLaren parece. Não sei se eu vi um vídeo também do Mini Cooper também, nesse sentido, mais ou menos dentro dessa linha. É uma planta industrial já dentro dessa visão aí da 4.0. Mas, veja bem,
a inteligência artificial, ela vai também ajudar também a resolver essa questão que você falou aí, tá? Da escolha do veículo, essa coisa toda. Isso vai ser uma revolução assim. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver, sabe? Mas eu queria muito bem vivenciar isso aí, porque a gente veio lá da era analógica, né? Eu, por exemplo, eu sou tipo assim, eu vi lá a transição toda do analógico para o digital, depois trabalhei na empresa na época que ela estava modernizando de certa forma, né? Muitos equipamentos sendo assim substituídos. E agora, né, com essa revolução aí, mas eu creio que ainda vai dar para ver alguma coisinha, viu? É o Thales, né, que falou aí, né? Isso mesmo, vai dar sim, professor. Isso aí tá muito rápido. Na Tá, Alemanha, na é Alemanha bem já é uma acelerado, realidade já. tá bem acelerado agora. Então, gente, só para reforçar aí o nosso papo aí é o seguinte. Então, a instrumentação e a automação andando juntas, eu poderia dizer que elas vão continuar juntas, né, nesse sentido. Elas são áreas co-irmãs, né? E aí, para a gente poder ilustrar, dá uma olhadinha aí na tela, por favor. O que nós temos aí? Só para ilustrar. A gente vai ver uma trajetória histórica, né? De um equipamento que a gente conhece, tem na sua casa aí, acredito eu, né? E que desde os tempos mais remotos, lá bem do início, né? Eu peguei desde o início mesmo, né? Então, todos os modelos aí lançados, e só para você perceber aí a evolução. Agora, o interessante aí é o seguinte, que a eficiência, a eliminação de fragilidades do processo de desperdício são fatores, por exemplo, que eles permanecem, mesmo com toda a evolução que nós já tivemos. Né? Nós estamos falando aí da máquina de lavar como exemplo. A gente poderia levar essa ideia para outros equipamentos aí, outros instrumentos, ou, sei lá, outros dispositivos, mas assim, a eficiência, eliminação de fragilidade e desperdício, que eu estou colocando aí como ponto forte, sempre foram perseguidos aí. E outras questões mais importantes também, né, que estão relacionadas aí ao processo evolutivo desses equipamentos. Então, o que acontece, pessoal? Nós precisamos começar a entender agora, de uma parte, assim, do ponto de vista mais técnico, que para a gente poder estabelecer um controle automático, nós vamos precisar basicamente de três coisas aí, né, assim, de forma resumida. Que seria uma forma, né, que a gente está chamando aí de controlar a parte de medidas. Então, nós vamos precisar de uma unidade de medição, nós vamos precisar de uma unidade de controle e o elemento final. Né? No caso, se a gente voltar aqui na máquina de lavar, a gente tem isso, nós temos esses três itens aí embutidos dentro desse equipamento. O que vocês acham? Olha lá. O que a máquina de lavar faz, especificamente? Lava roupa, não é isso? Se eu pegar, por exemplo, um modelo mais moderno que você conhece, você acha, por exemplo, que nós temos esses três itens aí, ó, A, B e C, dentro dessa máquina mais moderna? Essa que está na sua casa aí, que lava a roupa todo dia aí. O que você Aí, tem? ela tem um limite máximo de peso, né? É, Ela tem lá o modo de funcionamento, que é lavagem leve, média, agressiva. você tem, inclusive, E condição de programar essa lavagem, né? Definir, né? quanto tempo que fica lavando, E- secar também, tem que vai o famoso centrifugar, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos pegar, fazer uma analogia aí. Nós temos um processo, não é isso? Lembra lá do controle automático? Olha lá. Nós temos um processo, nós temos uma necessidade. Olha a necessidade. Imagina a máquina de lavar. Ó, nós temos uma necessidade para ser, digamos assim, atendida, né, em função desse processo. Resumidamente, um processo lavar roupa, mas você espera, né, que todas as sequências que são ali definidas pelo equipamento funcionem dentro de uma certa ordem, não é verdade? E que ao final você obtenha o produto, que é o resultado ali, digamos assim, o resultado final do processo, né? Você vai pegar, abrir a tampa, tirar a sua roupa, né, e pronto. E você já espera, né, que você vai ter esse resultado esperado. Então, na realidade, se a gente for olhar assim, a grosso modo,
nós precisamos, né, nós temos ali na máquina de lavar esses 3 itens, né, quer dizer, a unidade de medida, a unidade de controle e o elemento final lá, né. Mais adiante, pessoal, eu vou detalhar um pouco mais isso para vocês. Eu estou dando um exemplo mais simples agora para a gente formar opinião, tá? Agora, veja bem, o que acontece? Dentro desse conceito ainda, pegando aí a máquina de lavar como exemplo, eu preciso ainda pensar em quê? O que existe dentro desse processo aí, ou dentro desse sistema que está associado a esse equipamento? Eu tenho o sequenciamento na lógica, né, o sequenciamento do processo, eu tenho uma lógica de funcionamento, eu tenho lá os gatilhos, né? Eu tenho lá os relés, né? As chaves, né? Que arma, desarma. Tem um processo, né? Que poderia ser chamado de tipo um checklist, né? Porque ele vai passar de uma fase para outra, por exemplo. Né? Isso vai ser feito, né? Digamos assim, eletronicamente, né? Eu vou ter lá um fluxo de informação, né? E os avisos, né, de inconsistências, por exemplo, né, ou atraso ou falha. Eu sei, por exemplo, isso aí, né, que eu não entendo muito de máquina de lavar, mas a minha máquina, por exemplo, deu problema e ela justamente, né, no dia que o técnico veio aqui para dar manutenção nela, ele falou para mim, olha, a sua máquina parou de girar o bojo justamente por um excesso de peso, quer dizer, houve um problema aqui que ele soltou uma trava aqui, e essa travazinha que soltou é um item de segurança, porque senão ia queimar o seu motor. Aí o bojo ficou solto, entendeu? Em cima do eixo. Então, todas essas questões, por exemplo, que envolvem o funcionamento, de uma certa forma, elas também têm que ser previsíveis dentro do processo de controle automático, né? Então, isso também, de certa forma, ela é, assim, digamos, estabelecido dentro do projeto do equipamento, né? Do projeto de automação do equipamento. Se você voltar no tempo, né? Obviamente, você, talvez, né, isso que eu estou discutindo com vocês agora, você não vai encontrar isso em modelos mais antigos. Então, o que nós percebemos aí é que existe uma evolução também, né, dentro desse contexto. Exemplo, a máquina de lavar, mas valendo também, talvez, para outros equipamentos que a gente poderia trazer aqui para discussão. Tá? Bom, nós temos aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela aí. Vocês estão vendo aí direitinho, gente, essa parte aí? Vê se o slide está Sim, tô vendo. tá conseguindo ver. Sim. O que nós temos aí, Renata, já que você manifestou aí? O que você consegue entender desse esqueminha aí? Controle manual. O que acontece? Manual. Então, nós temos aí um reservatório, não é isso? Que o operador, ele tá fazendo a inspeção visual aí do equipamento, por isso o controle é manual. Exatamente. O Thales e o Marcos. Então, esse exemplo aí é um exemplo, assim, simples, né, que dá para a gente entender o contexto do controle manual. Na realidade, né, o processo ele é todo visual, né? Então, o monitoramento e o controle do nível, por exemplo, né? Então, vai ser feito por ele. E provavelmente, né, num dado momento, né, aí, ao passar um certo tempo, ele vai precisar estabelecer o limite do nível através do fechamento de uma válvula. E esse fechamento é um fechamento manual. Vocês estão entendendo? Se a gente levar isso para dentro do contexto do controle, né, automático, na realidade nós não temos aí um controle automático, nós temos um controle manual, né? E se a gente fosse fazer um controle automático, a gente teria que definir, né, algum tipo de dispositivo que substituísse, né, a ação humana dentro desse processo. Então, nesse caso, a gente teria que ter, né, um dispositivo para fazer a detecção do nível, não é isso? Controlar, né, esse nível e estabelecer, né, o fluxo, né, na medida que fosse necessário aí, durante um certo tempo aí. Então, essa parte aí, que seria acrescentada, né, no caso,
um detector, um controlador, um conversor, né? E depois um atuador, né? Para abrir ou fechar a válvula. Então, essa parte aí que seria a parte que seria acrescentada no sistema, né? Para que nós, então, conseguíssemos criar aí um sistema automático, né? Substituindo, no caso, né, esses itens aí, funcionando dentro de uma malha de controle, que vai substituir, por exemplo, o elemento humano aí, anteriormente estava fazendo todo o trabalho aí, digamos assim, tanto de monitoramento e de controle. Então, eu não sei se vocês estão entendendo, né? A ideia do controle automático é justamente aquilo que a gente havia falado lá atrás. Substituir, né, a ação humana, né, por dispositivos que vá fazer esse mesmo trabalho, só que com a diferença, com muito mais exatidão, né? Vou colocar aqui a palavra exatidão, ou entre aspas, né? Fazendo aí uma regulagem, né, mais precisa, né? E garantindo um certo grau de segurança, né, dependendo da situação, e uma funcionalidade mais efetiva no processo. Então, a ideia de você implantar um controle automático é nesse sentido. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Mais adiante, a gente vai comentar aqui no curso, mas quando a gente vai automatizar, existem o que a gente chama de níveis de automatização, né? Você pode estabelecer níveis, né? Qual o grau de automatização que você quer para o processo, entendeu? Então, não é necessário, por exemplo, fazer uma automação assim digamos assim, de um primeiro nível, por exemplo, segundo nível, terceiro nível. Inclusive, existe até uma classificação piramidal, né, que você vai definir, por exemplo, até que nível o seu equipamento ou poderia ser, ou é necessário ser automatizado, né? Então, a ideia basicamente é essa aí. Vocês entenderam a diferença que existe entre ser o controle manual ali e as interferências que existem? Vocês podem ver que, para efeito de controle de algum distúrbio em relação ao processo, do ponto de vista manual, fica muito mais difícil, né? Nós sabemos que, né, o controle humano, ele ainda por mais que a pessoa seja treinada ou esteja, né, ali atenta, nós temos aí dificuldade, né, de fazer ter uma garantia ali 100%. Não existe garantia 100%. Agora, quando você utiliza recursos, né, tecnológicos para isso, para substituir, né, a presença humana, você vai minimizar bastante esses efeitos aí, que a gente chama de distúrbios no processo, tá? Bom, aqui, pessoal, talvez o Marcos, né? O Marcos é da computação aí, né, Marcos? É isso? Isso. Talvez você vai saber até melhor do que eu, né? Mas nós tivemos aí um processo evolutivo também dentro dessa área do controle. Na hora que vocês forem fazer o trabalho lá, vocês vão perceber isso, que é justamente os mecanismos, né, as tecnologias da época, né? E a gente percebe, por exemplo, uma evolução aí ao longo do tempo, acompanhando aquela linha histórica lá que eu falei, principalmente dentro do período, né, da Revolução da Indústria, que são os avanços que nós tivemos aí na parte de controle. Então a gente coloca no número 1 aí, olha, partindo desde o controle manual, que era aquele que dependia como eu disse, do esforço muscular, né, para fazer os acionamentos, né? Inclusive, pode ser que tenha algum equipamento ainda dentro da indústria, e tem certeza que tem, né? Ainda dentro desse contexto aí, né? De que o operador ainda é responsável, né? Em fazer o monitoramento, o controle, né? Até mesmo, né? Abertura e fechamento de alguma válvula, por exemplo, para poder garantir o funcionamento aí e a estabilidade do funcionamento do processo, pelo menos nesse contexto aí. Mas depois a gente percebe um avanço mais significativo aí, o item 2 aí, tá vendo? Olha, a tentativa de ter uma máquina
para substituir o homem aí, para diminuir o esforço dele, né? Mais adiante, aí nós chegamos no contexto do, né, propriamente dito, da tentativa, né, de substituição, né, do homem totalmente. E aí, nesse contexto aí, entre o item 1 e o item 3, nós temos aí uma mudança de contexto. Porque quando a gente tem a presença do homem, né, fazendo essa intervenção, nós consideramos que a malha de controle ela é aberta. Mas nós vamos ter uma aula específica depois para falar desses diagramas, de malha, etc. Então vocês vão entender isso aí. Então, são basicamente dois conceitos. O de malha aberta é quando existe, então, a intervenção do homem. Ou seja, todos os parâmetros de controle e as variáveis de controle, elas funcionam de forma aberta porque não existe retroalimentação da informação. Então, ela é aberta, ela tem início e fim e pronto. Né? Então, por exemplo, ele tem que fechar a válvula, simplesmente ele fecha. Quer dizer, então, não tem nenhuma informação, por exemplo, que volta, por exemplo, para um controlador, para ele mandar um comando depois para poder mandar fechar. Não, é o próprio homem que já faz esse processo aí. Agora, no caso de malha fechada, já é o exemplo que nós vimos anteriormente aqui, olha. Então, se nós formos analisar, por exemplo, né, fazendo análise do que eu estou falando agora, entre fechada e aberta, malha fechada e aberta, vai recair mais ou menos dentro desse contexto aí, olha. Então, no caso desse primeiro exemplo aí, que é o manual, eu poderia dizer o seguinte, que se eu fosse montar uma malha de controle aí, eu teria uma malha aberta. E no caso do segundo, esse controle automático aí, eu teria que criar uma malha chamada malha fechada. Porque o fluxo de informações, né, relacionadas às variáveis que eu preciso controlar dentro do sistema, estariam circulando de uma forma fechada. Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco um diagrama de blocos que vai ficar melhor para vocês entenderem essa questão dessas malhas aí. E aí depois nós tivemos um avanço, né, do controle, esse controle convencional que chama de PID, né? Isso aí começou lá no início do século passado, né? Foi um inventor, né, um especialista lá, engenheiro, e ele parece que começou a desenvolver alguns estudos no sentido de automatizar o leme dos navios. Isso aí foi aplicado, né, se não me engano, no início, lá, quase na Primeira Guerra Mundial. Aqui, pessoal, só um detalhe, fazer guerra, tá? Para nós aqui, não parafraseando, né, a situação, mas fazer guerra é um bom negócio tecnológico, né? A guerra ela ajudou muito no avanço, tá? Vocês vão ver lá, tanto Primeira Guerra Mundial quanto Segunda, né? Então, no caso aí, essa questão aí desse controlador aí, ó, convencional, foi um dos passos importantes naquela época, principalmente para os navios da Marinha Americana, tá? Então, toda essa fase aí de 1 a 4, a gente considera que são os controles clássicos. E depois a gente tem, né, a partir ali da década de 30 em diante, né, o que a gente chama de controle moderno. Aí a gente considera, né, as fases, né, de avanço aí, né, principalmente da fase do início da eletrônica, né, desenvolvimento tanto da parte da eletrônica analógica para digital, que potencializou, né, o desenvolvimento de equipamentos de melhor performance, haja visto, né, à medida que a tecnologia de base avança, logicamente os equipamentos associados aí também avançam tecnologicamente até o que nós temos, né, aos dias de hoje. Então, se a gente for procurar hoje, por exemplo, para falar em termos assim de controladores, né, quer dizer, como é que é feito o processo de controle? Nós vamos encontrar aí equipamentos aí ultra sofisticados dentro dessa área, inclusive já dentro dessa lógica da inteligência artificial, né, que já faz parte agora dessa última geração, né, de equipamentos modernos aí dentro já da revolução 4.0. Então, na hora que vocês forem pesquisar, por exemplo, eu queria que vocês dessem uma atenção especial, né, nessa linha evolutiva,
O que aí, né, não precisa voltar muito no tempo, mas partindo aí, né, eu coloquei uma data referência aí, vocês têm que entender, por exemplo, partindo lá da primeira Revolução Industrial para cá, até os dias atuais, procurando, né, assim, identificar as principais evoluções, né, os eventos aí mais significativos dentro desse processo aí da evolução do controle automático, tá certo? Isso vai aparecer lá no trabalho de vocês, tá certo? E aí, gente, só para clarear mais um pouco, né, a ideia, aí está o diagrama de blocos que eu falei para vocês. Então, no caso do controle automático, né, que seria, né, basicamente esse exemplo aqui, ó, esse segundo exemplo, né, que eu vou substituir o homem, né, para fazer, então, as vezes do controle. Então, eu poderia analisar, né, aqui, através desse diagrama, como efetivamente o controle funciona. Então, você vai ter, por exemplo, você vai ter lá o que nós chamamos de set point. O que é o set point para nós aí? O set point aqui é o valor desejado. Então, esse valor, ele vai ser um valor que eu vou ter que estabelecer, né, um valor pré-estabelecido dentro do sistema. E aí eu vou colocar um controlador, né, que vai, digamos assim, controlar todo esse fluxo de informações que está aí dentro do processo, né? Então, as variáveis, por exemplo, que eu preciso controlar, né? Esse controlador é como se fosse o cérebro, né? Então, ele vai fazer essa análise, né, dessas variáveis, e como ele já está pré-determinado, né? Já existe um pré-estabelecimento dos padrões de funcionamento definido lá no set point, então ele vai conseguir, por exemplo, trabalhar essas informações dentro do sistema, né? Obviamente, eu vou ter que sensorizar, eu vou ter que estar em um determinado local lá, né, do circuito, né? Eu vou ter que estabelecer um ponto de sensoriamento que vai detectar, né? No caso aí seria um sensor para detectar a informação que o controlador precisa para fazer aí uma comparação com o valor pré-estabelecido e dizer, por exemplo, num segundo momento, qual é a ação desejada, né? No caso, por exemplo, se vai abrir ou fechar, por exemplo, ou se vai estabelecer uma outra ação para que o processo continue dentro das condições de funcionamento pré-estabelecidas. Então, o processo de controle automático é justamente isso. É você ter uma lógica de funcionamento contínuo e mesmo que você tenha algum distúrbio no processo, como eu havia dito, esse controlador ele vai conseguir enxergar esse distúrbio, porque a tendência do distúrbio é o quê? É interferir nas variáveis. Então, ele vai enxergar esse distúrbio e vai criar, digamos assim, em forma de sinal, né? Uma forma de corrigir essa variação, né? Independente da forma que ela seja. Então, vai ser feita uma correção e o valor, né, que deve, como se fosse o valor desejado de funcionamento, ele vai continuar sendo mantido, né? Vocês entenderam, gente, esse esquema aí de blocos? É um diagrama de blocos para mostrar de forma esquemática como que, basicamente, um controle automático funciona. Algum comentário em cima dessa tela aí? Não, tá bem simples, pessoal. Lá no controle manual, quem que é o cérebro do processo? Quem que é o controlador? Só para a gente fazer uma analogia. Quem que é o controlador aqui? É o próprio homem, né? É o próprio homem. Ele que vai ter que olhar para o nível, não é isso? Ele que vai ter que verificar se está mais cheio, se está mais vazio, se já chegou no limite. Então, por exemplo, o set point, por exemplo, digamos que essa caixa d'água aí seja 300 litros, por exemplo. Então, você vai estabelecer o nível, não é isso? O set point do nível e vai fazer o controle de fluxo. Então, você vai... Aí, o controlador seria o homem. Como dentro da lógica do controle automático, a gente quer eliminar o homem do processo, então nós vamos ter que ter um mecanismo de fazer todo esse trabalho aí, estabelecendo então as variáveis, né? E
definindo aí o valor nominal de funcionamento que eu estou chamando aí de set point. Então, gente, essa é a lógica do controle automático. Tá certo? Bom, então, se a gente pegar essa ideia e levar para dentro de um contexto de funcionamento, eu estou chamando aí, né, de, digamos, né, uma planta, nós vamos começar a imaginar, por exemplo, e como eu disse, né, nós não estamos aqui especificando um processo de forma assim, nós não estamos definindo um processo fim, né? Na verdade, são vários processos possíveis. Então, no caso, por exemplo, eu poderia começar a imaginar aí dentro da empresa, né? Imagina lá no nosso setor aí, na siderurgia, por exemplo, inúmeros processos industriais que, de certa forma, funcionam de forma automática, né? Que necessitam, digamos assim, de um controle automático. Então, onde que o sistema de automação vai entrar? Então, nós temos aí, na parte azul aí, o que nós estamos considerando como planta industrial, né? E aí, o sistema de automação ele vai entrar justamente para atuar sobre a planta. Naqueles, né, naqueles locais, né, ou naquelas partes do sistema onde é necessário automatizar, né? Então, nós temos aí, então, o que a gente chama de um fluxo, né, de funcionamento, né? Você pode ver as setinhas aí, olha. Então, no sentido de definir, né, o que vai ser controlado, né, de que forma que vai ser controlado, né? Evidentemente, nós vamos ter que ter um circuito. As plantas são gigantes, né? São plantas, assim, dependendo do processo, vários são subdivididas. Tem alguns setores, por exemplo, que todo o processo é descentralizado, né? Nós vamos ver mais adiante como funciona. E tem casos, por exemplo, que é mais centralizado. Tem ações, por exemplo, que são mais diretas, por exemplo, né? Então, o objetivo fim é o quê? É que os recursos que nós temos, né? Nós temos aí as entradas, né? Todo o processo é assim, né? Então, você tem matéria-prima, energia, informação como entrada e saídas, que são os produtos. E toda a base, né, de automação, ela atua justamente para atender o processo, né, de forma global, aí, né, em todo sentido. Então, a importância, eu poderia até dizer para vocês o seguinte, que eu não vejo, né, mais a indústria sem que haja, sem que a automação faça parte dela, né? Estaríamos voltando, né, aos tempos lá primitivos, não é isso? Então, na realidade, é como se fosse um casamento, né, vamos dizer assim, né, permanente, né? A automação está para a indústria e ela se mantém, né, como necessidade emergente e vai continuar se mantendo, né? Então, o cenário que nós temos, né? Ô, professor, eu vou sair da sua aula, que minha outra aula começou já. Já começou? Já. Nossa, e aí? É Química 2. Eu vou encerrar aqui também, daqui a 2 minutinhos, mas aí você assiste um pedacinho dela depois lá, né? Eu vou gravar, tá gravando? Pode ser? Tá. Só o final. Tá ok. Ô, Thales, como é que tá seu horário aí? Minha aula começou também a mesma da Renata, mas não tem problema não, professor. Eu termino aí com você. É só para finalizar essa tela aqui, é o seguinte. Eu estou querendo só encerrar com vocês dizendo o seguinte, que a automação, então, ela está para a indústria como assim muito mais do que uma necessidade, né? É como se fosse uma garantia mesmo, até mesmo de existência da indústria, né? Estou colocando alguns aspectos aí, né, relacionados à qualidade, mercado, custo. Então, o último item, olha, sobrevivência. Se a gente for trazer isso para o contexto atual nosso e levando isso, né, para dentro aí das empresas, principalmente empresas que a gente conhece, que está mais familiarizada com os processos dela, é uma questão mesmo de continuidade, né, de manter o funcionamento, ou de repente de encerrar as atividades. Então, também no sentido da nossa vida cotidiana, a gente pode perceber, né, dentro da casa da gente, a automação também, né, os princípios dela aí,
fazendo parte do nosso dia a dia, tá? Então, é isso, né, que eu queria passar para vocês hoje. Deixa eu ver aqui. Aí a gente volta depois aqui, olha, nessa parte aqui a gente encerra, tá bom? Eu vou liberar Beleza. para não prejudicar muito. Deixa eu falar com vocês um negócio. Para amanhã, eu vou deixar o roteiro lá da atividade de amanhã, assíncrona, já para vocês começarem a desenvolver esse trabalho que eu falei, tá bom? Beleza. Aí a parte que a gente fizer é para entregar amanhã mesmo? Não precisa não. Tem um tempo lá, eu vou colocar o tempo lá. Não, então beleza, então. O roteiro é bem explicadinho, tá bom? Pessoal, obrigado Beleza, aí. professor. Valeu, boa noite, Ok. professor. Tchau. Falou, professor. Boa noite. Tchau.